uma sacolada para o Cruzeiro de 4-1 e perdeu de 2-0 para o Alianza Lima na Copa Sul-Americana. E é um Grêmio que a gente viu hoje que é extremamente limitado. Uma equipe que tem muita dificuldade para jogar futebol, treinada pelo Mano Menezes, que eu até considero um treinador mediano, mas que também você não espera muita coisa do Mano Menezes. E mesmo assim, em determinados momentos do jogo, o plano de jogo do Grêmio se superou em relação ao do Vasco da Gama. E no final das contas, quem sai hoje sorrindo de orelha a orelha de São Januário é o Grêmio, que conseguiu empatar diante de um Vasco que parece não ter aprendido nada com o vexame que passou na última semana. Eu vou tentar ser muito tranquilo aqui, analisando essa partida. Eu vou tentar ser muito didático com vocês, para o que eu entendo que aconteceu no jogo de hoje. Eu vi muita gente querendo exaltar, assim, porque o Vasco jogou bem. Eu vi uma galera também falando sobre erros de arbitragem, que a gente pode até comentar aqui sem problema nenhum. Mas acreditar que o Vasco não ganhou do Grêmio hoje por algum tipo de erro de arbitragem, ou acreditar que o Vasco jogou bem o suficiente, mesmo assim, para não conseguir vencer um Grêmio que é extremamente limitado, que talvez seja o pior Grêmio aí dos últimos anos, um Grêmio bem, bem limitado mesmo, com todo respeito à história do tricolor gaúcho. O Vasco não ganhar do Grêmio hoje em São Januário, para mim, é um sinal de alerta gigante. É um sinal de alerta e vermelho. Alerta vermelho. Se você olhar a tabela, você vai ligar um sinal de alerta vermelho. Inclusive o Mirassol, que era tido como uma equipe que teoricamente já subiria descendo para a Série B, esquece, tá? Esquece. O Mirassol está vencendo o Santos por 2-0. Está vencendo o Santos por 2-0. Então já eu diria que nessa altura do campeonato, com as boas partidas que o Mirassol vem fazendo, com o bom campeonato que o Mirassol vem fazendo, inclusive chegando a 21 pontos, enquanto o Vasco tem 14, o Mirassol já não está mais nessa briga. A grande verdade é essa. O Mirassol já não está mais nessa briga. O Ceará, que também era outro que teoricamente ia brigar, já está com 18 aqui. Já está com 18. E aí, cara, eu me preocupo muito porque a gente sabe, infelizmente, o que tem sido o Vasco da Gama nos últimos anos. E me parece um enredo muito parecido com o que aconteceu em anos em que o Vasco não tinha um elenco tão ruim, mas mesmo assim conseguiu ser rebaixado. E quando eu digo isso, cara, você pode falar assim, pô, Pedrosa, mas o Vasco está ali em 13º e tudo mais. Nessa rodada, caso os resultados sejam negativos para o Vasco pode novamente estar beirando a zona de rebaixamento. É só isso que eu quero deixar claro para vocês. É só isso. O Internacional, por exemplo, tem 13 jogos. Se vencer, já passa o Vasco. A sorte é que o Santos está perdendo. São Paulo ainda joga, mas tem um Juventude com 12 jogos e está na zona de rebaixamento. Tem o Sport Recife, que para mim esse sim já está rebaixado, mas também tem 12 jogos e está na zona do rebaixamento. Então, cara, a situação é precária, cara. A situação é precária, ficar preocupado. É muito importante a gente saber diferenciar o que é o Vasco jogar bem de verdade e o Vasco que naturalmente melhora de desempenho um pouco dentro de São Januário. Esse mesmo Vasco, ele perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-0 em São Januário, em um jogo que até teve oportunidade, poderia até, quem sabe, ter empatado, mas perdeu e perdeu pontos. Esse mesmo Vasco acabou de empatar com o Grêmio, um dos piores Grêmios aí dos últimos anos, sem dúvida alguma, tá? Um dos piores Grêmios. 3 perguntas. São duas. Olha, gente, eu vou confessar um negócio para vocês. Se eu já estava preocupado antes, eu saio mais preocupado ainda depois dessa entrevista. De coração, assim. De coração, tô preocupado, cara. Tô preocupado. Eu sou um cara que eu sou fã do Fernando Diniz, sempre falei isso aqui, sempre achei um grande treinador, principalmente a forma como ele trata o futebol, as pessoas que estão envolvidas no futebol, como ele tem a capacidade também de tirar o máximo de cada atleta. Mas eu fico muito, muito, muito preocupado quando eu ouço argumentos do tipo: não tem nada a ver que o Matheus Carvalho entrou e o Vasco se tornou uma equipe mais defensiva ou que o Vasco recuou. Quando eu ouço, por exemplo, como a gente ouviu agora, que
o Hugo Moura tem total capacidade de jogar de zagueiro, porque ele tem boa saída, e ele ainda cita o exemplo que ele não deveria citar, que é falando do André. E que a gente, mais uma vez, há quase 2 meses, desde que o Fernando Diniz assinou o contrato com o Vasco, eu falo: Diniz, não caia na mentira de achar que o André é o Hugo Moura. Então, fiquei muito preocupado, assim, muito preocupado. Me preocupo também dele achar que o sistema defensivo não é um problema, dele achar que o sistema defensivo do Vasco, principalmente a forma como o Vasco combate, digamos assim, o sistema defensivo, é um negócio bem preocupante. E fiquem tranquilos, gente, o meu áudio não está baixo, é porque a coletiva estava muito alta. Daqui a pouco vocês vão se acostumar aí e aumenta um pouquinho o volume aí que vocês vão me ouvir de boa. É porque a coletiva estava muito alta, né? Porque o áudio de recados, tá? Então, por exemplo, o Diniz pensou em colocar o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, e ele pensou aquilo que ele disse na coletiva. Opa, vou colocar o Tietê um pouco mais à frente para combater e vou deixar o Matheus Carvalho sendo também esse cara que consegue sair jogando e um cara que consegue combater e deixar o Vasco um pouco mais coberto numa bola que o Vasco, que o Grêmio poderia usar na escapada. Aí vai o recado. Quando você toma essa decisão, Diniz, de tirar um atacante, que inclusive, se não era o melhor, era um dos melhores dentro da partida, que era o David. E tudo bem, se machucou ou cansou, o que é uma péssima notícia se ele tivesse machucado, porque o David jogou muito bem, surpreendente. A melhor notícia do Vasco hoje foi o David em relação ao jogo inteiro. Foi a volta do David, mesmo voltando depois de muitos meses aí com uma lesão de ligamento cruzado anterior, fez uma boa partida. O recado que você passa, Diniz, para o Mano Menezes, para os jogadores do Grêmio, para a torcida do Vasco e que não está na sua cabeça, o recado que você passa para o externo é o seguinte: eu estou tirando um atacante, logo depois de ter feito 1-0, que eu construí para fazer 1-0, eu estou tirando um atacante e eu estou colocando um volante defensivo. É o recado que você passa. Aí a gente vai discutir o gol que o Vasco levou. O gol que o Vasco levou, ele vem primeiro de uma perda de bola totalmente inocente do Paulo Henrique, perde a bola, erra, o Tietê chega a recuperar essa bola e volta a bola no João Vitor. Aí o que o João Vitor faz? Perde a bola, faz a falta, toma um amarelo. O que acontece? Falta para o Grêmio. O Grêmio consegue virar essa bola lá para o lado direito, o Pavão domina ela com toda a tranquilidade do mundo, e o Hugo Moura, que também é um cara, que eu já falei aqui, que prejudica o Vasco o tempo inteiro, não consegue diminuir a marcação. Cara, além do problema da bola aérea, além do posicionamento, além do Vasco ser uma equipe que é muito ruim se defendendo da bola aérea, é uma equipe que permite muitos cruzamentos. Isso não é um problema do seu trabalho só, Diniz. Isso é um problema do Vasco o ano inteiro. É por isso que essa régua de, olha, essa régua de o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora, isso não pode ser ignorado. E vai o João Vitor, e vai o Lucas Freitas, e vai o Matheus Carvalho, é porque o torcedor do Vasco está cansado dessas mesmas figurinhas que você continua insistindo, Diniz. Porque não adianta falar que hoje o problema foi individual quando o técnico, depois do seu zagueiro ser achincalhado pela torcida, sofrer cobranças no CT, errar como erra constantemente desde o início do ano, depois de debochar da torcida, conforme a gente ouviu aí digamos assim, os torcedores falando lá no Equador, depois de mais uma vez ter discutido com a própria torcida dentro do CT, depois de tudo isso, você resolve escalar esse mesmo zagueiro, Diniz. Esse mesmo zagueiro você resolve escalar. Aí sabe o que acontece, Diniz? A culpa já não é mais do João Vitor. A culpa já não é mais do Hugo Moura. A culpa é sua. A culpa é sua. E é isso que me preocupa. Me preocupa muito. Porque eu acho que dentro do futebol, cara, a preservação do atleta, ela é importante. Você preservar o atleta, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Hoje o Lucas Piton fez uma boa partida. Mas o Lucas Piton é um jogador que eu acho que ele poderia ser preservado, tá? Ele poderia ser preservado.
Não foi preservado? Ótimo, legal. Jogou bem, porque ele é um bom jogador. Ele já ajudou o Vasco em diversos outros momentos. Assim como no jogo contra o Independente Del Valle, ele foi muito mal. Então, se você preserva esse jogador, ele tem condições de assimilar aquilo que está acontecendo para ele melhorar. Existem jogadores que vão melhorar como melhoraram, o Lucas Piton, e no caso do João Vitor, e do Lucas Freitas, e do Hugo Moura, vou dar um exemplo aqui, Lucas Freitas hoje fez um gol, tá? Um gol que pode mascarar o que aconteceu no primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos, o Lucas Freitas tinha errado 3 bolas e que poderiam ter saído o gol do Grêmio. O João Vitor, logo no primeiro tempo também, se embolou com o Léo Jardim e o Léo Jardim, por sorte, conseguiu proteger a bola. Isso resultado na conta do Diniz. Morreu com 2 substituições, Cocão não dá mais. Voivoda para ontem. Pedro reclamou da 777 e o time é da 777. 3 janelas perdidas. Rapá, de reforço, que dá pra gente colocar como reforço mesmo, Nuno Moreira, Tietê, eu boto nesse bolo. Lucas Freitas, não tenho certeza para falar. Quem mais? Me ajuda aí. Não sei mais. Não sei mais quem. Agora, falar dos que deram errado, tem uma lista. E o Vasco da Gama empatou em casa frente à equipe do Grêmio. O Vasco em São Januário também não consegue vencer e irrita muito a sua torcida, que cobrou principalmente João Vitor do início ao fim. E cobrança justa, porque o Vasco deixou muito a desejar novamente no Campeonato Brasileiro. Você vê, por exemplo, a equipe do Mirassol. O Mirassol em casa venceu o Santos por 3-0. O Santos de Neymar também passando por maus bocados no Brasileirão. E o Vasco tem que acordar, tem que simplesmente virar a chave, porque senão a batata vai assar. E aí, na verdade, eu acho que já está assando, né? Porque a torcida do Vasco cobra muito e pede a saída do técnico Fernando Diniz. Isso por conta de uma mexida que ele fez, colocou o Matheus Carvalho, né? E a torcida não se agradou da mexida que o Diniz fez. E aí você viu também, inclusive, na live do Pedrosa, a galera pedindo Voivoda, Juan Pablo Voivoda, que saiu recentemente da equipe do Fortaleza, e o clima não é legal, e o Vasco da Gama precisa urgentemente, principalmente também, de reforços, para que, independentemente de qualquer técnico que esteja, mas tem que ter algum reforço ali para alavancar a qualidade da sua equipe. Eu quero que você deixe o like, compartilhe e também comente nos comentários, né, tudo que você quiser comentar, desabafar aí no comentário, que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!